Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando o nosso boletim de clima e tempo. A gente tem aí a missão de contar para vocês o que vai acontecer no curto prazo e principalmente mostrando as novidades do clima com o possível rompimento, possível não, aparentemente confirmado aí, rompimento do bloqueio atmosférico que estava impedindo aí o avanço das frentes frias para a parte central do país, mas a gente vai detalhar esse assunto com vocês na sequência. Mas como a gente está falando de preparativos já para a próxima safra, nada como ter uma análise de como vai ser principalmente a nossa safra das águas, a safra que já começa em muitas regiões do país a ser plantada a partir da segunda quinzena de setembro. E quem nos ajuda a fazer todo esse balanço, a entender toda essa questão relacionada a clima e tempo, é o Lanzoerques Júnior, agrometeorologista lá da Zeus Agrotech. Já está aqui comigo, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando as informações com o nosso público. Vamos começar com curto prazo, porque a gente tem aí uma condição interessante, principalmente por conta de um rompimento do bloqueio atmosférico que estava aí trazendo condições bastante secas, principalmente para a faixa central do Brasil, mas inclusive para metade sul do Brasil aí nos últimos dias. Esse bloqueio está prestes a ser rompido, ainda não nesse final de semana, mas um pouquinho mais adiante. Conta mais pra gente, Lanzoerski, o que você tem aí de novidade? Seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, Alex, tudo bem? Pois é, já tem tantos dias que a questão de previsão do tempo, quando a gente olha para o Brasil Central, é mais do mesmo, mas daqui a uns dias essa condição deve mudar, o pessoal deve voltar a usar um agasalho durante a manhã, durante a noite, dar uma esfriadinha, mas não é de fato nesse final de semana. Mas nesse final de semana tem uma condição de mudança de tempo no Rio Grande do Sul. Lá sim, instabilidades vão se desenvolver, levar chuvas até volumosas ali no sábado, mais para metade sul do estado, enquanto no domingo também tem instabilidade avançando para o restante do estado, mais chuvas vão acontecer por lá. Mas a frente fria não vai conseguir se desenvolver em termos de abrangência, ela não vai para áreas mais centro do Brasil. Inclusive nem esfria tanto assim no próprio Rio Grande do Sul. E o que mais chama atenção ainda pensando nesse curto prazo, que aí a gente começa a pensar nessa questão do rompimento lá do bloqueio, é que na parte central do Brasil, ali entre segunda e quinta-feira, olhando as áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro, Noroeste Paulista, o que mais chama atenção é o aumento da temperatura em pleno inverno. Algumas áreas podem já começar a chegar ali nos seus 37, 38, entre o sul do Mato Grosso e o norte do Mato Grosso do Sul, 39, 40 graus, e à medida que a temperatura vai subindo, a umidade relativa do ar vai caindo. No dia de ontem mesmo, durante a tarde, boa parte desse Brasil Central teve umidade ali abaixo dos seus 20, 18, 17% de umidade. Então, isso é o que chama atenção, olhando para a semana que vem, indo para a questão do tempo seco. Aí, a partir de quinta, que a gente olha agora a questão do bloqueio, começa a perder espaço para uma frente fria mais intensa. Intensa em termos de abrangência, que ela vai conseguir chegar até áreas ali mais de sul do Mato Grosso, chega perto ali de Rondônia, não causando uma friagem, uma diminuição de temperatura muito forte, mas a frente fria, o ar mais frio, vai ter mais essa abrangência em áreas do centro e norte do Brasil, né, no caso da região de Rondônia. E junto com esse avanço dessa frente fria, instabilidades podem ocorrer, é de forma bastante isolada, eu sei, mas já traz ali uma chuvinha que pode acontecer em áreas mais ao norte do Mato Grosso, em alguma área de Goiás, até no Triângulo Mineiro, pode ter alguma coisinha. Eu estou falando ali mais ou menos entre o próximo sábado e a próxima segunda-feira. Então, ali entre mais ou menos o dia 9, o dia 11, é que pode ter essas instabilidades. E depois dessa chuva avançando, podendo pegar no Mato Grosso, ali nessas áreas mais centrais,
o frio deve acompanhar, inclusive com condições para geadas ali entre essa metade norte do Rio Grande do Sul e o sul do e o sul do Paraná, podendo dar 2, 3 dias seguidos ali com temperaturas mais baixas. O que também chamaria atenção, para finalizar essa parte de curto prazo, é que no avanço dessa frente fria, áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná vão ser beneficiadas com chuvas com condições ali para já promover uma recarga de água no solo. Eu sei que ainda não vai ser uma questão frequente, mas já estamos falando de uma chuva um pouco mais volumosa. Já não é aquela coisinha mais de 2, 3 milímetros de forma isolada. Aí já é uma chuvinha um pouco mais consistente, pega seus 10, 15, 20 milímetros. Então, para essas áreas, é algo que é mais interessante no curto prazo em termos de retorno de chuva. Bom, vamos detalhar então o que pode acontecer. Isso tudo a gente está falando para o próximo final de semana, certo? Nesse final de Isso, semana, essa chuva se concentra ali no Rio Grande do Sul, frente fria se dissipa e vai embora pelo oceano sem conseguir romper o bloqueio. Mas daí, a perfeito. partir da semana que vem, a gente tem essa frente fria conseguindo romper o bloqueio e você falou de chuvas mais volumosas aí. Vamos repetir as regiões, Lanzoierski, só Claro. para a gente ficar aí avisado, principalmente para quem está acompanhando a gente aqui. Vamos lá. Certo. Mais volumosas, chega a ser mais volumosa no Rio Grande do Sul também e Santa Catarina ou não? Sim, Sim. sim, pega também de novo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vai passando ali um pouco mais rápido, só que ela está mais concentrada, se desenvolvendo, mais de Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, porque ali ela começa a instabilidade de acontecer logo ali, ela não está vindo tanto de sul, com base na saída que a gente avaliou dos modelos hoje. E como ela já está saindo um pouco mais ali do norte, então ela não influencia tanto lá o Rio Grande do Sul, por exemplo. Esse vai ser mais beneficiado com esse final de semana. Mas aí, olhando Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, sul de Minas também, aí já estamos falando desses volumes que já tem uma carga um pouco maior, né? Já não é aquela chuva pouco significativa de 5 milímetros. Então, várias áreas podem receber seus 15, 20, 30 milímetros nesses estados. Esse sistema continua, segue evoluindo ali pela região central do país ou não? Daí ele já perde força e já vai embora? Ele começa a perder força, mas pelo menos uma nebulosidade maior ele vai causar ali, né, desde Rondônia, atravessa Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, e aí por causa dessa nebulosidade que acaba acontecendo, o tempo está muito seco, mas como tem esse levantamento do ar quente, forma uma nebulosidade, e aí de forma isolada pode acontecer sim alguma chuvinha nessas áreas, né? Imaginando ali, né, desde Rondônia indo até o litoral do Sudeste, alguma chuvinha pode pegar nessas áreas. É coisa pouca, é isolado, é aquela que não dá para ficar empolgado com a chuva começando assim mais cedo. Mas claro, ajuda a aliviar aí a questão de temperatura mais elevada e melhora um pouquinho também a umidade do ar, né? E muda completamente o padrão que a gente estava vendo até semana passada, né? Até essa semana, obviamente, Sim, né? e aqui está predominando até hoje, vai ganhar mais intensidade ainda durante a semana que vem, essa temperatura muito alta, umidade baixa, e quando vem normalmente essas frentes frias que abrangem mais, ela está mais bem desenhada, né? Consegue avançar, normalmente traz bastante vento e poeira também. Então é um período ali que a gente para de olhar um pouquinho agora para o agro, mas é para nesses dias, se essa janela de casa puder ficar fechada, é uma limpada de casa a menos pesada aí para fazer, porque normalmente traz um poeirão nessas É. frentes frias. Bom, daí vem a chuva e atrás dessa chuva vem a massa de ar frio derrubando as temperaturas. Você falou de geada, aonde que essas geadas podem acontecer aí? E algum alerta para a produção agrícola, enfim, tem algum risco aí de afetar a produção, Lazoerski? Por estar ali colocando por 2, 3 dias seguidos temperaturas ficando próximas de 0 graus em áreas de Serra Gaúcha e até beliscando ali o sul do Paraná, principalmente a parte de hortaliças. É claro, o pessoal consegue ter um manejo um pouco mais eficiente, tanto a questão de irrigação, fumigação, ajuda a controlar, mas olhando para a parte das culturas de inverno, trigo, ali já pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho. A parte das frutíferas que consegue ali também o pessoal fazer algum tipo de manejo também é algo que pode afetar. Isso eu estou falando mais ou menos ali dos dias 12, 13, 14.
porque normalmente, quando a gente avalia as condições do tempo, se o modelo dá uma única saída que mostra o sinal, a gente fica de olho. Mas acontece que já tem 3, 4 dias que está repetindo o sinal. E aí isso é que chama um pouco mais de atenção. Porque fala que o sinal, para a evolução desse sistema, ele é mais consistente, ele não está mudando. Ou seja, é esperado que entre esse norte gaúcho e o sul do Paraná passe por pelo menos aí, uns 3, 4 dias com temperaturas bem mais frias. E aí o risco de geada abrangendo por ali está bem maior mesmo. É, uma curiosidade, não chega no sul de Minas, né? O pessoal do café não precisa se preocupar, né? Com essa Eu queda até de temperatura. eu fiz questão de olhar a região ali de Guaxupé, naquelas áreas. Estava ficando ali mais ou menos pelo dia 12, 13, 14, na faixa dos seus 8, 7 graus. Então não chegaria de fato a desenvolver uma geada. Mas isso olhando ali, né, um pouco mais próximo de Serra da Canastra, no sul mesmo de Minas, a região de Oliveiras, Cafés, ali pode acontecer. Ali já é um pouco mais frio, a região, né, mais de serra, mais alta, naturalmente é mais frio, né? Delfim Moreira, aquela região, ali sim pode acontecer. Tá. Muito bem. E essa chuva, outra curiosidade, essa chuva, ainda focando no café, né, que o momento é importante aí pro pessoal do café. E essa chuva que deve acontecer ali no sul de Minas, é suficiente para estimular a florada ou ainda é chuva pouca aí, Lazoerques? Considerando que está sendo 1 ou 2 dias só que o evento está trazendo chuva, no sul de Minas, na casa dos seus 15, 30 milímetros, claro, olhando assim, né, por alto, pode sim acontecer. Mas depois disso, não tem, pelo menos ainda não está sendo apontado, o retorno de uma chuva para, de fato, estimular esse tipo de situação. Seria algo um pouco mais pontual e depois viria logo a diminuição de temperatura. Então, eu não sei se seria algo suficiente para dessa recarga e estimular essa condição. É, vamos ficar de olho, porque se estimular pode ser ruim pro produtor lá, justamente por conta de uma irregularidade da safra, né? Mas vamos torcer que não seja um momento ainda. Vamos esperar mais chuva. Só confirmando então, não são chuvas plantadeiras, né? Não precisa sair correndo para plantar, não precisa, enfim, ficar preocupado com a chegada das chuvas, que ainda não é isso, né, Lanzoex? Exatamente, Alex. Inclusive, eu fiquei preocupado, de certa forma, porque como o vazio sanitário para a soja acaba um pouco mais cedo esse ano, vindo essa chuva, eu já fiquei pensando no quanto o produtor vai ficar um pouco mais estimulado se pegar uma chuvinha fraca, né, no Mato Grosso, Goiás, essas áreas, mas é algo que está sendo bem pontual, que está ficando, na verdade, próximo da média, né? Uma frente fria que consegue chegar ali ao longo de agosto e gerar essas chuvas. Mas como o vazio sai um pouco mais cedo, eu também tive essa situação que eu fiquei pensando, Alex, mas não é momento de semente no chão ainda. Boa. Muito bem. Bom, essa é a situação de curto prazo. Agora, vamos pensar no prazo um pouquinho maior, afinal de contas, estamos falando aí de produtores se preparando e olhando para o que vem aí na próxima safra. Já todo mundo quase pronto para começar aí a próxima safra. E o clima, hein, Lanzoex? O que a gente pode esperar esse ano do clima? Vai ajudar, vai atrapalhar? Alguma região precisa ter atenção especial? O que você tem visto aí dos mapas? Inclusive, Alex, eu trouxe um conjunto de mapas para a gente falar dessa situação, porque quando a gente fala ali, né, de condições próximas da média e tal, então eu trouxe um conjunto de mapas tanto para avaliar o que está sendo projetado para frente em termos de anomalia, que é aquilo que fica acima ou abaixo da média para o mês. Aqui nos mapas, eu acredito que você já esteja mostrando aí para o pessoal para eu poder abordar. Sim, já estamos Nessa, vendo col- aqui. Nessa coluna da esquerda, eu trouxe um conjunto de informações referente ao mês de agosto. E aí, na sequência, setembro, outubro e novembro. Na primeira linha, as figuras aqui são do conjunto NMME, que projeta ali os próximos meses com chuvas acima ou abaixo da média. E aí, no meio, é o modelo europeu, né, bastante conceituado, e embaixo é uma média climatológica, ou seja, aquilo que costuma chover ao longo dos meses, uma série aí dos últimos 30 anos, o quanto que choveu na média. O que é que me chama atenção para essa condição, Alex? O agosto, normalmente ele já chove pouco menos, né? A gente vê aqui, é um Brasil central mais seco, com base na escala aqui, a gente vê que o branco, né, representa a ausência de chuva.
E aí, nas áreas produtoras, Brasil Central, continua sendo colocado algo ali próximo da média, que é até mais ou menos aquilo que a gente estava falando agora. Uma frente fria, outra que consegue chegar nesse Brasil Central e traz ali uma chuva mais fraca. Claro, aqui a gente ainda tem vazio sanitário, o pessoal fica na expectativa nesse momento, né? Não tem maquinário pensando aqui em cultura de grãos, né? O pessoal da cana pode estar olhando para alguma condição, ou do café também chamaria atenção, assim como o trigo, mas aí olhando a questão de grãos, de setembro para frente, que o pessoal já vai ficando ali mais, se eu já antecipo um ciclo, se eu já jogo alguma coisa no chão ou não. E o setembro, tanto o modelo lá internacional quanto o europeu, estão falando que na parte ali sul, metade sul do Pará, entre ali o Mato Grosso, é que está um viés mais forte de ficar abaixo da média. Mas note, Alex, que é um abaixo muito pouco. Então estamos falando na casa dos seus até 20, 30 milímetros, mais ou menos, só uma referência, sendo que o setembro já começa a ter umas chuvinhas acontecendo, ali até seus 50, 70 milímetros predominando nessas áreas, enquanto até aqui no sul do Pará, divisa ali com o Amazonas, tem um pouquinho mais. Mas o que está ficando abaixo da média, de momento, é pouco. Então, até olhando aqui até setembro, não tem aquela condição de, nossa, um El Ninho forte, uma Laninha forte vai se estabelecer. Pelo contrário, quando a gente olha os conjuntos de dados lá do CPC, do NOAA e do IRI, que faz as projeções dos próximos trimestres, a probabilidade está ali entre a neutralidade do fenômeno até agosto, setembro, um pouquinho mais forte, e a partir de setembro, outubro até fevereiro, a probabilidade de ter uma laninha é que tá maior. Só que quando a gente vai ver as probabilidades, inclusive até caiu um pouquinho nessa última avaliação, vai para uma condição de fenômeno fraco, até 0,8, 0,9 de temperatura abaixo da média, né, lá no oceano, no Oceano Pacífico Central, para configurar essa situação. Ou seja, Alex, não está sendo desenhado nem chuvas muito acima, nem muito abaixo da média, e aqui a gente pode falar isso para a safra de modo geral, para todo o período chuvoso. Já pegando o gancho, falando dessa questão climática, porque aí a partir de outubro é onde de fato começa a chover mais, e aqui já começa a me chamar mais atenção. Olhando no mapa na parte de baixo, a gente já vê que o Brasil Central, né, que pela escala de cor, no verdinho, então ali já a partir dos seus 120, 150 até 200 milímetros em algumas áreas costuma já acontecer. Já tem Esses conjuntos, aquele corredorzão de umidade da Amazônia eh, se nítido dele juntando aqui, ali, né? né? Exato. E aí, aumentar ele até aqui no Sudeste, né? Essas áreas estão sendo apontadas ainda mais uma vez nessas áreas ali. Pará, Matopiba, de modo geral, está pegando ambos os conjuntos de dados, esse MWF e o NMME, abaixo da média. Mas, mais uma vez, a gente não vê aquela escala de cor judiando muito dos milímetros abaixo da média. Então, mais uma vez, eu não estou vendo aqui nem 50 milímetros abaixo da média. Então, num segundo mês seguido que eu vejo as saídas apontando para algo um pouco mais próximo do normal em termos de distribuição do total de chuva para o mês. E aí, lá no sul, olhando aqui para outubro, está colocando até uma condição acima da média. A gente vê uma condição aqui no oceano, no o modelo americano também, ficando acima da média. Pode até ser, né, frentes frias que estão passando e ficando um pouco mais afastadas, e acaba gerando mais chuva aqui para essa região. Mas, mais uma vez, Alex, eu destaco que eu não vejo aqui pela escala de cor algo tão chamativo ficando muito acima ou muito abaixo. E claro, para mim o principal mês aqui que eu trouxe para a gente conversar é novembro. E antes de falar um pouco desse ano, eu vou fazer um contexto de forma geral. Desde 2020, ocorre uma laninha ou de uma intensidade moderada forte ou um El Niño forte. E aí, quando a gente chega nesse período, é bem desenhado uma condição de chuva mais acima ou abaixo da média que teve acontecendo ali para novembro. No ano passado, quando a gente avaliava essa situação, a gente já via ali chuvas abaixo da média predominando para uma topiba, que foi até quando eu veio acontecer lá aquelas condições de chuvas acima da média lá no sul, os primeiros desastres que tiveram lá. E para esse ano, Que é como muito está sendo uma... característico do El Ninho, né, Lazar? Exatamente, Alex. Então já pegou forte o El Niño ano passado, ali desde outubro, chuva acima da média, metade norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se repetiu em outubro, depois daquela tragédia ali no começo de maio.
mas já tinha uma condição de El Ninho esperado para ser forte. Deu O que inclusive tem uma agora, prejudicada ali, uma prejudicada boa ali no Mato Grosso, tanto que teve uma quebra significativa de safra por ali, né? sim, eu diria que talvez o Mato Grosso e parte do Mato Grosso do Sul foram onde as coisas estiveram um pouco mais complicadas. O pessoal Foi. também começou a plantar um pouco mais cedo, um pouco mais difícil. Uma Topiba, na nossa experiência aqui com a clientela, eles esperaram um pouco mais por meio das nossas conversas, então eles foram conseguindo lidar um pouco mais. O estado de Goiás até que performou relativamente bem. Paraná, norte do Paraná também, com temperatura alta, foi outro problema para a safra passada. Mas pelo que E a gente aí, está vendo aí, Lanzoex, a gente tem uma condição até um pouco mais favorável pro Mato Grosso, o próprio Mato Grosso do Sul também, e com consolidação da chuva mais para o novembro, certo? sim, com essa cara que a gente está vendo para outubro, está sendo mostrado que ela começa de fato ali a acontecer. Normalmente é na segunda quinzena, e aí o novembro, quando a gente vê esses dois sinais aqui no conjunto de modelo, o que acontece? No ano passado, em novembro, não chegou a formar as acas, foi formar só lá no final de dezembro. Novembro do ano passado, Alex, foi aquele veranico ali Sim. entre 3, 4 de novembro, até por volta do dia 15, 10, 12 dias sem chuva, onda de calor, temperatura lá em cima, causando um monte de problema para o produtor. Olhando esse sinal aqui, para esses dois conjuntos de modelos que a gente respeita bastante, ele está querendo dizer que pode ser que as ACAS, zona de convergência do Atlântico Sul, que causa vários dias seguidos aí, né, nublado e de chuva, pode se instalar para essa parte desse corredor mais central do Brasil. Pega boa parte das áreas produtoras do Brasil, e assim como o modelo europeu aqui embaixo, o NMMB está mostrando esse mesmo sinal pelo segundo ano seguido. Então, está sendo desenhado um novembro que nos anos anteriores causou problema. Para esse ano pode ser um mês que não está colocando nem chuva antecipando muito, nem jogando muito para frente, e também não ficando nem muito acima nem abaixo da média. Respondendo a sua pergunta, que sim, está colocando uma condição mais próxima da normalidade quando a gente olha o mês de modo geral. É claro que quando aí chega lá no período próximo, né, final de outubro ou ao longo de novembro, a condição de olhar a previsão do tempo para os próximos dias para tomada de decisão, é claro que é importante, né? Mas a gente já parte de um sinal que, na condição de clima, a próxima safra está se mostrando menos desafiadora do que comparado com o ano passado. É, e quando a gente olha aquele quadrinho de baixo ali, que esse aqui, ó, que é a de A média, né? climatologia? Não, que é Isso, a de média das chuvas aí, a gente vê uma exato. concentração das chuvas bastante significativa na metade norte ali do país, né? Isso, mais ou menos nessa área aqui, né? Tudo ficando acima ali dos seus 200 milímetros. É, E exatamente. então, né, Alex, pega boa parte ali, ó, de Mato Grosso, produz bem desde Sapezal, Primavera, Querência, toda essa região bastante produtora, com Goiás, sul do Tocantins também. E aí, se a gente vê que os dois conjuntos de modelo ou fica dentro ou acima da média, eu sei que isso aqui vai abrilhantar o olho do produtor em termos de ter uma safra com enfrentar um menor risco de veranico. E aí ele fica um pouco mais empolgado com uma produtividade maior para a safra, né? De momento, os modelos estão apontando esse cenário. É claro que nos próximos dias a gente tem novas saídas aí para a gente Atualização, sempre né? continua avaliando o cenário para passar para a clientela. E eu tendo informação, eu estou para contribuir com você e com todo o pessoal que nos assiste. Muito obrigado aí pela participação. E só uma dúvida que ficou ali. Esse Claro. amarelinho ali no Tocantins vai ser um problema ou é um amarelinho tranquilo, digamos? É abaixo da média, mas não tanto, Lanzoex? Seria nessa parte mais aqui de outubro, Alex? Isso. Aqui. Esse aqui está sendo o mês que mais está mostrando a chuva abaixo da média, né? Que é nesse conjunto de modelos. Tocantins, E sul quando do Pará ali, né? isso. E aí, nesse mês, costuma chover ali até seus 100, 150 milímetros, que no ano passado, o pessoal que já vinha de 3 anos de laninha, eles estavam meio desacostumados, de certa forma, Alex. Porque a chuva foi dando uma adiantada, foi chegando mais cedo, e eles iam jogando semente um pouco mais cedo. O ano passado, o El Ninho lembrou para eles que, ô, a Não é janela bem de assim, vocês né? melhor aí é mais para frente, viu? Então pode ser que esse pessoal não queira
cometer a mesma condição que eles fizeram ano passado de tentar ali o acima de antecipar o período, porque o outubro pode não deixar isso acontecer. Ou seja, o outubro ficando ali próximo da média, ou abaixo da média nesse caso, nem levemente abaixo, então ali está algo na casa dos seus 30, 40 milímetros por mês, não deve dar aquela empolgada no pessoal em começar. A não ser aquele pessoal que já fez um planejamento e gosta de plantar ali no seco, que vai fazer uma safra e safrinha já estabelecida, vai correr mais um risco. É verdade. Mas aí é bom talvez esperar chegar mais próximo de um período para saber quando que planta de fato, porque ali do Maranhão, né, pegando parte de Balsas até Palmas, região ali de Santana do Araguaia, ali pode ser um pouco mais difícil mesmo, como mostra aqui para o mês de outubro. Muito bom. Tem perguntas aqui, Lanzoex. Vamos tentar Opa, ajudar os nossos amigos internautas aqui. O Rodrigo claro. Carvalho, ele pede a previsão do tempo para Brumado, no sudoeste da Bahia, para esse mês e também para setembro e outubro. O que, que o pessoal ali do sudoeste da Bahia pode esperar ali na região de Brumado? Ainda bem que ele falou onde que fica a região de Brumado, porque de cabeça eu realmente não Sei. ia lembrar, né? Mas como ele mencionou que sudoeste baiano, então eu estou enxergando mais ou menos essa região aqui, né, Alex? Isso. Todos os modelos estão apontando condição de chuva ali levemente abaixo da média, mas é o leve. O problema é que o leve lá, Alex, se a gente for olhar aqui na climatologia, ó, até o setembro, outubro, quase não chove. No outubro começa, né? Tem Uhum. um pouquinho de chuva lá. E aí o Rodrigo, claro, que conhece bem a região, vai saber que no outubro tem uma frente fria ou outra que acaba acontecendo, mas os volumes ainda são pouco, ó, não chegando nele na casa dos seus 50 milímetros ainda. Sendo que a gente avalia, então, ambos os conjuntos de modelo ficando o levemente abaixo, então assim, está variando próximo da média. Principalmente para o mês de outubro, então não está apresentando ter ali aquele, nossa, choveu 50 milímetros acima da média, ou então não choveu nada. Tá ficando ali próximo da média, viu, Rodrigo? E aí, só voltando agora no mês de agosto, setembro, é que ele não é normal ter essas chuvas chegando lá, quando a gente olha os dados dos últimos 30 anos, porque acaba não tendo chuva ali, né? A gente vê aqui com o mapinha, ficando ali dentro da média, que é quase não ter chuva chegando lá, né? Ou seja, as frentes frias ainda não conseguem influenciar a chuva por lá. E aí, só para complementar para o Rodrigo, viu, Alex? Mas o novembro, o Rodrigo, que aí já é um mês que as chuvas começam de fato a engrenar, o cenário lá tá ficando próximo da média mais uma vez. Não é uma região que está colocando ali muita chuva nem acima nem abaixo. Mais uma vez, eu até reforço, de modo geral para o Brasil, a gente está sendo desenhada essa condição de mais próximo da média. E a região aí de Brumado do Rodrigo está dentro desse cenário, Alex. Legal. O Paulo Martins pergunta do Laninha. Sinais de Laninha já agindo ou ainda não, Lanzoex? Na segunda-feira, eu olhei o relatório lá que o pessoal do CPC que monitora o El Ninho e Laninha ainda estava em mais um ponto grau Celsius na região lá do 3,4, que considera, né, para monitorar o El Ninho. Ou seja, ainda em termos de observação que aconteceu na prática, não está tendo, mas os modelos e os centros climáticos que se monitoram continuam colocando a probabilidade de ocorrência de laninha a partir agora de agosto, setembro. Muito bem. O Wagner Foeger. Bom dia. Para o Espírito Santo, no mês de agosto, vai ter boa chuva? O município dele é de Santa Leopoldina. Tudo bem? Olha só, eu esqueci o nome dele, perdão, É o Alex. Wagner. O Wagner. O Wagner, no o agosto até que não costuma chover tanto ali, né? Se a gente olhar aqui, mas essa frente fria que eu falei para semana que vem, lá para o final da semana que vem, ela tá querendo evoluir, levar chuvas lá para a região do Espírito Santo. Então, provavelmente ali entre o próximo sábado até a próxima terça-feira, então estou falando do dia 9 até pelo dia 12, tem sim nebulosidade chegando por aí, instabilidade com possibilidade de levar chuva e aí também deve dar uma esfriada para esse período agora. Quando a gente olha mais para frente, ou seja, o restante do mês, aí olhando na parte de clima aqui pelos modelos,
aí não está colocando, opa, é agosto que ele perguntou, né? Não está colocando condição de chuva ficando nem acima nem abaixo da média. Então, muito provavelmente, Wagner, seria essa frente fria que chegaria agora, e aí mais para frente ainda não estaria sendo apontado outra chuva chegar por aí, não, ao longo do mês, tá? Muito bem. Família Burgel. O pessoal da família Burgel quer saber como vai ser a safra lá no Mato Grosso do Sul. Como será o clima no Mato Grosso do Sul. De modo geral, no Mato Grosso do Sul, né? O Mato Grosso do Sul, do pessoal da família Burgel, eu vou dizer que eu tenho um carinho especial, Alex, porque foram produtores que eu acompanhei a safra passada bastante de perto e não foi fácil. Eu sei o que o pessoal passou, principalmente em termos de temperatura e chuva isolada, chuva muito falhada. Isso foi um problema lá o ano passado. Para esse ano, mais uma vez, eu vou olhar principalmente agora outubro e novembro, que é onde as chuvas ganham mais intensidade, né? Se a Uhum. gente for olhar aqui, eu vou voltar nos mapinhas, o Mato Grosso do Sul está ficando totalmente, praticamente dentro da média, então, nos dois conjuntos de modelo, praticamente, ó, tudo dentro da média. Isso significa que, quando a gente olha no total de chuva aqui para o estado, está ficando ali no mês de outubro, na casa dos seus 100, cento e poucos milímetros. Então, de certa forma regular, uma frente fria passando mais ou menos ali a cada semana, 5 a 10 dias, né, variando dentro desse intervalo, e trazendo chuvas. E para novembro, aí a chuva já começa a se conectar um pouco mais, ganhar intensidade. A gente vê aqui que aí os volumes já vão começando a se aproximar dos seus 180 milímetros, e os conjuntos de dados que projetam a chuva para todo o estado também, Alex, ficando dentro da média. Parece até que o pessoal pode estar enxergando aí e falando, não, mas o Landsberg só fala que está ficando dentro da média, porque é estranho mesmo, Alex. No ano passado, a gente viu um local mais nítido ficando acima e abaixo da média. 23, 22, 21, a mesma coisa. Para esse ano, com uma condição climática de laninha ficando ali, né, mais próximo da média, então tende a ter um pouco mais esse comportamento mais próximo do que acontece ao longo de todo o mês. E aí os sistemas meteorológicos de frente fria, zacas, zona de convergência do Atlântico Sul, linhas de instabilidade, ou seja, os sistemas que provocam chuva vão ficando ali mais próximo da média, e são outros fenômenos climáticos que acabam regendo se as chuvas em algum local vão acontecer mais ou menos, que aí são outros fenômenos, eu não vou entrar no nome deles aqui, mas a gente deixaria de olhar um pouco, de repente, a questão de El Niño e Laninha, e olhariam outros fenômenos para até responder, nesse caso, a questão aí da família Burgel, mas no geralzão, o Mato Grosso do Sul tem uma condição para ser menos sofrida a safra lá esse ano, porque ano passado eu sei o que o pessoal passou por lá. É. Vamos lá, seguindo, Júlio César, vai chover esse ano aqui no norte de São Paulo? A chuva chega, mas quando, né, Lanzoex? Ele não chegou a mencionar um período específico, não, né? Não, não falou não. Ele quer saber como é que deve ser o comportamento das chuvas aí. Imagino que no ano safra dele ali, né? Ah, eu acredito que seja safra também. Bom, já para semana que vem, ele já pode aproveitar ali para curtir um pouquinho de chuva, que deve chegar assim lá pelo norte de São Paulo, e esfriar também. Olhando o contexto da safra como um todo, entre essas áreas ali de sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Norte Paulista, que também foi problema ano passado, principalmente com temperatura muito alta, tá aqui, ó. E aí eu chamo mais atenção mais uma vez aqui o novembro. Vou só apagar aqui a parte dos ponteiros, porque senão o pessoal vai vendo esse monte de rabisco aqui, né, Alex? Uhum. E aí, colocando aqui de novo a opção, o São Paulo, olha aqui só, eu esqueci o nome mais uma vez, né? Depois da família Gurgel, É o Eliseu. Não, Júlio o César, Eliseu, desculpa, Júlio César. Júlio César. Isso. Então, Júlio César, veja bem aqui, ó, principalmente no mês de outubro e novembro, que as chuvas normalmente já são um pouco mais volumosas. Norte de São Paulo, você mencionou, olha como que a condição está apontando ali, né? Próximo da média. Isso daqui, pessoal, eu reforço, é o segundo mês que os centros climáticos que disponibilizam esses dados para a gente avaliar está apontando essa situação dessa forma. Então, isso vai ganhando cada vez mais intensidade. E olha só, que eu mencionei, né? Entre o Triângulo Mineiro e aqui o Norte de São Paulo, a chuvinha com a corzinha verde querendo indicar o quê?
sinal de chuva acima da média. Então, é uma área que também teve problema com temperatura alta ano passado, assim como aqui no restante do Oeste Paulista. Para esse ano, principalmente a partir de novembro, tem essa condição de mais formação de nebulosidade, uma expectativa de zonas de convergência atuando por ali, e aí a chuva deve chegar com uma normalidade um pouco maior ali, viu, Alex? Muito bem. Enfim, tem muita pergunta aqui. Não sei se o nosso tempo vai dar para Bacana. responder todo mundo, mas vou fazer o seguinte: vou fechar aqui com o Eliseu, que ele diz o seguinte: Eliseu Gomes. Aqui em Umuarama, noroeste do Paraná, choveu 120 milímetros em agosto. Como Uhum. devem ficar as chuvas mais regulares? Quando devem ficar as chuvas mais regulares? Será que foi o agosto do ano passado? Provavelmente sim, né, Alex? Porque choveu em agosto, né? 120 milímetros. Ele não especifica aqui, mas eu imagino que sim, né? Porque não teve chuva desse calibre por enquanto, né? Só ontem e hoje, né? Imagina que É, região abençoada que seria essa daí, né? pois cento e é. vinte Eu milímetros. imagino que sim. Mas, não, então, lá na região norte do Paraná que ele falou, né? Isso, ali em Umuarama. É, essa é uma área que é um arama, assim. Então aqui, ó, mais oeste, né? Olha como o Paraná tá ficando com condições de chuva acima da média comparado com quase todas as outras áreas. Vou apagar aqui para não atrapalhar a visão do Eliseu. E aí, então nessas áreas aqui, né? Nesse conjunto de modelo, só uma areazinha está colocando condição um pouco abaixo da média. Mas olha como no europeu, para os 2 meses, ele coloca ali, né? Tanto outubro quanto novembro. Eu estou frisando essa parte que tem as chuvas mais volumosas, tá, Alex? E aí aqui a chuva está mostrando sinal acima da média, mas ainda assim, até o americano, quando a gente olha aqui, não está dando aquele sinal, igual, por exemplo, que o Alex mencionou lá nas áreas mais do Tocantins. Paraná, do Pará, ficando abaixo da média. Então, é um mês que essas zonas de instabilidade acontecendo vai levar volumes lá na casa dos seus 120 que o Eliseu mencionou, mas acima disso, considerando os meses da frente, e como ele mencionou na questão ali do agosto, aí 120 milímetros para lá já é chuva bem acima da média. Se a gente for olhar, Alex, até aqui no Rio Grande do Sul, só uma areazinha ou outra que pega esses volumes, né, na média. Então, 120 milímetros ali já seria uma chuva bem significativa. Aí sim, o pessoal, se o agosto pegar uma chuva desse calibre, Alex, aí tem gente jogando semente no 1º de setembro ali, saindo vazio, É, já tem gente queimando diesel lá. é. Mas às vezes alguma região de feijão, alguma região, enfim, de outras culturas, né? Enfim, o Eliseu precisaria dar mais detalhes aqui pra gente, mas enfim, É. é importante toda essa colocação que você fez aí. Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo aqui já está Hum. estouradíssimo. Obrigado ao Zé Mendes, Paulo Martins, Juliarte Barbosa, Wesley, enfim, pessoal, a gente não vai conseguir responder a todo mundo, mas muito obrigado aí pela participação, viu? Show de bola, é sempre importante que vocês também interajam aqui com a gente, tirem suas dúvidas, para que a informação que a gente leva fique completa aí no final das contas. E quem está aí no chat do YouTube, não se esquece, faz a inscrição aí no canal oficial do Notícias Agrícolas, não se esquece de deixar o like e aciona o sininho aí para você ser notificado sempre que tiver alguém ao vivo aqui com a gente, para você poder fazer essa interação. E, meu caro Lanzoerques, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, obrigado por estar trazendo aí essas informações para os nossos amigos internautas, e volte sempre, vamos atualizando essas informações aí que ajudam o produtor a tomar as melhores decisões. Imagina, obrigado pelo convite para a gente poder participar aí, porque a gente, na verdade, quer empoderar o produtor para ele ter, de fato, melhores resultados, né? E aí, sempre que puder vir aqui contribuir com vocês, tendo novos dados, eu coloco aí à disposição para eu e toda a equipe aqui da Zeus poder contribuir com vocês e com os produtores para uma safra um pouco menos complicada, né? E tudo está apontando para isso, né, Lanzarks? Vamos torcer para que realmente se consolide essa tendência aí. Isso, estarei aqui para contribuir com essa parte de deixar ela um pouco menos dolorosa. Boa.
Obrigado, meu caro. Volte sempre. Tá aí. Lanzoex Júnior, agrometeorologista da Zeus Agrotech, aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo, de curto, médio e longo prazos aí para você que já está se preparando para a próxima safra. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Na sequência tem o Mercado do Boi. Continue com a gente.